Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo falando do Corinthians. Eu havia feito 2 anos atrás um vídeo perguntando quem era o maior jogador da história do Corinthians. Mas percebi que aquele vídeo, além de estar de alguma forma desatualizado, né? Ele também tinha uma duração mais curta, ele foi feito ali, não vou dizer às pressas, mas não com o apuro devido e necessário. Então, de antemão, lógico, eu sei que não vai interessar todos os torcedores de futebol, né, todos os não corintianos, mas é um assunto que voltou à voga agora. O Corinthians se classificou na semana passada diante do Boca Juniors nos pênaltis, né, das oitavas para as quartas de final da Libertadores. E novamente, o goleiro Cássio foi o protagonista, foi o principal nome, porque em 2 jogos que terminaram 0-0, inclusive com um pênalti perdido durante o tempo normal no jogo de ida, o Corinthians se classificou através dos pênaltis, né, e majoritariamente através das defesas do Cássio é que foi possível, além de um erro, um chute para fora do adversário, é que o Corinthians se classificou. Então, a grande tônica da imprensa, além de jogar essa pergunta e, enfim, bastante opiniões, mas a grande tônica é essa: se o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians, se ele é o maior goleiro, se ele é o maior jogador. Inclusive, foi essa enquete que eu coloquei para vocês, e aí o resultado, a maioria das pessoas votou que ele é o maior goleiro, mas não pouquíssimas ou nenhuma marcação para maior jogador, acho que uma para maior ídolo e algumas dizendo que as duas coisas, ou três coisas, né? Duas coisas dessas aí, né? Então, eu vou tentar responder essas três perguntas: maior ídolo, maior jogador e maior goleiro, e também fazendo a distinção do maior e do melhor, que é sempre muito importante, né? Começando então por maior goleiro. O Cássio, ele, inclusive agora, né, ele superou aí o Zé Maria em total de jogos, está muito próximo de igualar a Luizinho Polegar e Ronaldo Giovanelli, que são os dois que fazem parte do clube dos 600, e lá o Vladimir com os 800. Vamos falar desses nomes aí também posteriormente. Então, como goleiro, né, você vê o número de jogos, é o que mais esteve à frente do Timão, número de títulos, né, não precisa nem mencionar, e também, comparando com os outros grandes goleiros da história do Corinthians, ele certamente foi o que mais protagonizou, né, não apenas por esses pênaltis defendidos. Nós podemos evocar o Dida, né, como alguém que fez grande diferença a favor do Corinthians nos pênaltis, mas que teve um período muito reduzido à frente do Corinthians. E uma outra diferença muito importante, reduzido, claro que não, foram 2, 3 temporadas ao todo, né? Mas comparando com o Cássio, muito pouco. Outra distinção bastante importante a se fazer dos dois é que o Dida era o número um, era o goleiro principal de uma equipe estelar, que teve algumas perdas, algumas saídas, mas majoritariamente foi uma grande equipe, né? Foram Corinthians extremamente vitoriosos, mas também muito vistosos, né? O Dida vem do Campeonato Brasileiro de 99 e também vai jogar até mais ou menos 2002, quando ele vai para o Milan. Teve, acho que, um empréstimo nesse inteirinho, mas ele ficou aí à frente do Corinthians, então, ao todo, mais ou menos 3 temporadas. Corinthians que venceram Brasileiro, Mundial, Libertadores, aliás, desculpa, Libertadores não, seria com o Cássio. Venceu o Mundial, venceu a Copa do Brasil, né? O Dida estava à frente daquele que era o melhor lado esquerdo do mundo, né? Com Kleber, Ricardinho e Gil. Então, essa é outra diferença. Embora creiamos, entendamos que tecnicamente o Dida é superior ao Cássio, né? Ele foi provavelmente o melhor goleiro corintiano desde Gilmar, né? O Corinthians teve grandes nomes à frente, inclusive goleiros como o Leão, mas que até pela identidade do Leão com o Palmeiras e o tempo reduzido que ele ficou na frente do Corinthians, ele não pode ser colocado aí como um dos maiores, né? O Ado, que foi reserva na Copa de 70, era um grande goleiro, mas também um pouco aquém aí na discussão técnica, embora ele tenha sido, repito, reserva na Copa de 70.
junto com o Leão, e o titular era o Félix. Depois o Corinthians teve o Tobias, que tem uma das faixas mais geniais que eu já vi de torcida, que é Tobias or not Tobias, né? É o goleiro que responsável pelos pênaltis lá no Maracanã em 76, era o goleiro que estava no título paulista de 77. Posteriormente, Rafael, Jairo, Carlos, grandes nomes, até a vinda do Ronaldo, né, que se estabeleceu no gol do Corinthians. Mas o Ronaldo, ele também tinha alguns aspectos técnicos que deixavam um pouquinho a desejar. Era um grande goleiro, mas não talvez da primeira linha. Porém, um grandíssimo ídolo. E como ídolo, né, certamente o Ronaldo foi o maior dos goleiros do Corinthians até a chegada do Cássio. Tecnicamente, provavelmente o Dida tenha sido melhor, e o Gilmar, né, por ser uma época mais distante, mas esteve à frente do Corinthians aí quase 10 anos, embora trocando bastante ali também, né, no gol, com o Cabeção, outro nome importante. Lá atrás, né, o goleiro Tufi, fenomenal também. Então, teve grandes goleiros ao longo da história, mas talvez o maior ídolo tenha sido o Ronaldo, até pelo tempo, né, de 88 a 97. E depois o Cássio conseguiu aliar essa longevidade com a idolatria, né, a identidade com o time. Então, dos remanescentes lá da Libertadores, você tem alguns que ainda estavam lá naquele período, mas saíram e voltaram, o Cássio sempre permaneceu. Teve vários altos e baixos, teve momentos em que era cogitada a sua saída, momentos em que era cogitado ele ir para a reserva, mas ele permaneceu, então até por isso ele vai cada vez mais cravando o seu nome na história do Corinthians, né? Então, como goleiro, ele é certamente o maior que o Corinthians já teve. O melhor ficaria entre Dida e Gilmar, né? E o Ronaldo era até então o maior ídolo, quando suplantado pelo Cássio, creio eu. Nós já vamos falar dos bustos e vai ter a ver com essa ideia de por que o Ronaldo ainda é talvez abaixo do Cássio hoje, mas ainda chegou a permanecer como sendo o maior ídolo que o Corinthians já teve no gol. Quando nós tratamos ali de maior jogador da história do Corinthians, a gente passa por aquele problema claro, né? Que é o de comparar goleiros com jogadores de linha. É muitíssimo difícil, quase impossível, uma comparação. Você vai sempre entender que o time, quando está ruim, é que o goleiro se sobressai. Quando o time é muito bom, o goleiro ele vai se destacar em situações pontuais, né? Eventualmente só nas decisões de pênalti ou em pênaltis ou em cobranças de falta muito bem feitas, o goleiro vai fazer uma defesa que vai para os highlights, mas no mais ele vai ser pouco exigido, digamos assim, né? Então, até para você fazer a comparação é muito difícil. Evoco como exemplo o prêmio da Bola de Ouro, né? Apenas uma vez, em 63, o Lev Yashin foi escolhido o melhor jogador do mundo. Depois nós tivemos ali momentos com o Oliver Kahn, em 2002, e o Manuel Neuer, que também pleitearam esse título, né? Mas não triunfaram. Inclusive, é muito difícil que laterais ou os zagueiros vençam esse prêmio, né? Volta e meia você tem alguém que está lá entre os três, que se destacou muito. Cannavaro foi eleito em 2006, mas a gente entende que era muito atípica a situação ali, né? Porque o Zidane se aposentou e o Ronaldinho Gaúcho também se aposentou em 2006. Então aí, impulsionado pelo título da Itália, etc., acabaram meio que reconhecendo ele, mas poucos imaginariam, entenderiam que ele tenha sido o melhor jogador do mundo, né? Aí, recentemente, nós tivemos o Van Dijk concorrendo, lá atrás o Beckenbauer, né, que atuava como zagueiro, mas também como líbero, de repente até um primeiro volante. O Roberto Carlos, em 97, ficou entre os 3 melhores do mundo. Mas, enfim, são situações pontuais, né? Você não vai ter uma recorrência de atletas de defesa, principalmente goleiros, entre os mais considerados como melhores do mundo. Então, isso já traz uma dificuldade para o Cássio, né? O que nós vamos poder fazer quando a gente vai comparar maiores jogadores da história do clube e contrapor jogadores de linha com um goleiro vai ser ver protagonismo.
Então, hoje, em títulos, em número de títulos, o Cássio já chegou, já se tornou o maior, né, como jogador, com 9 conquistas. Aí você tem uma série de outros jogadores que possuem 8 conquistas, desde lá atrás, o Neco, o Del Débio, depois Rato, entre outros nomes, mas essencialmente vai ter 8 campeonatos paulistas, né, na soma. E aí, jogadores que fizeram parte de grandes períodos vitoriosos, período meados e final dos anos 90 e o período da última década, né, comecinho da década passada, o pessoal da Libertadores. Então, por exemplo, o Kleber, lateral esquerdo, ou o Chicão, zagueiro, possuem também 8 conquistas, as mesmas conquistas 8 do Marcelinho Carioca, por exemplo. Mas aí sim que você precisa ser coerente e dizer, não, o Chicão e o Kleber possuem 8 títulos, legal, mas o Marcelinho possui 8, a gente não pode colocar no mesmo peso, né? Você tem que entender claramente que os 8 do Marcelinho significam mais do que os 8 do Kleber ou do Chicão. Porque o Marcelinho representa o início, né? Aquela virada. Eu sempre falo isso, que por mais que o Marcelinho não tenha obtido as maiores conquistas da história do Corinthians, foi a partir da chegada dele que o Corinthians passa a ser um contender, né, de campeonatos, mesmo os mais difíceis, de forma mais consistente. Então, mesmo com times limitados ainda ali na período 94, 95, 96, o Corinthians ainda tinha chance de pleitear, se não títulos efetivamente, mas vitórias contra equipes com muito mais poder aquisitivo e elencos mais fortes por causa dele, né? O Corinthians pega o Palmeiras no auge da Parmalat e tem várias vitórias importantíssimas, a maioria delas por conta das faltas cobradas pelo Marcelinho, né? Então, Marcelinho conquistou 4 campeonatos paulistas, 95, 97, 99 e 2001, 2 campeonatos brasileiros, 98 e 99, o Mundial de Clubes de 2000 e a Copa do Brasil de 95. Você vê, volta e meia, que ele tem 10 títulos pelo Corinthians, mas aí são incluídos a Copa Bandeirantes de 94 e o Ramon de Carranza de 96, que não devem ser considerados também aí, precisam ser coerentes da mesma forma. Não devem ser considerados num cotejo para ver quem são os maiores campeões. Por quê? Copa Bandeirantes, ela foi um torneio realizado às pressas, com o terceiro ao sexto colocados do Paulista daquele ano, mais o campeão terceiro ao oitavo, desculpem, mais o campeão do Paulista, a Série B, entre aspas, é a Série C, né? Da segunda e da terceira divisões. 2 grupos de 4, os vencedores dos grupos fizeram uma final. Você tinha ali muitos reservas, muitos... São Paulo mesmo jogou com juniores, porque era para decidir uma vaga na Copa do Brasil. Como estava se ampliando, você tinha as regras que eram os campeões e vices estaduais, mas ampliou o número de vagas e eles fizeram essa Copa Bandeirantes. Enfim, legal, né? Mas não dá para considerar, inclusive, que só houve essa edição. E o Ramon de Carranza é um torneio tradicional, mas um torneio amistoso, né? O Corinthians vence, acho que não lembro se era Real Betis e Tenerife, enfim, totalmente irrelevante, né? Sábado e domingo a final, sábado a semifinal e domingo a final. Então não dá para considerar. E hoje em dia, inclusive, você não dá nem para dizer que ele tem 10 e o Cássio 9, porque o Cássio não disputa esse tipo de conquistas, né? Enfim, totalmente irrelevante. Então a gente vai analisar no protagonismo. O Cássio possui 9 conquistas, né? Os brasileiros de 2015 e 17, os paulistas de 13, 17, 18 e 19, a Libertadores, o Mundial de 2012 e a Recopa Sul-Americana de 2013. Então fica um a mais. Vários semelhantes, você pode comparar ali, são 4 paulistas para cada lado, 2 brasileiros para cada lado, então a diferença vai ser uma Copa do Brasil contra uma Libertadores, um Mundial contra o Mundial e uma Recopa sobrando. Então, por causa de uma Recopa Sul-Americana, o Cássio tem a mais do que o Marcelinho. Mas aí é importante nós analisarmos justamente o protagonismo. Período 95, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, né, o Marcelinho foi total protagonista, inquestionavelmente. Já no Paulista de 97, foi aquele período que ele estava lá fora,
daí saiu, voltou, né? Foi jogar no Valência. Eu não diria que ele tenha sido o principal nome naquela conquista. Foi um período meio conturbado, até o formato do campeonato, né? Ele foi decidido num quadrangular final que coincidiu que Corinthians e São Paulo, os dois melhores classificados nesse quadrangular, se enfrentassem no último jogo. E o Corinthians vence após empatar 1-1, um gol do André Luiz com, na verdade, um gol contra do Rogério Ceni, né? Então não houve um protagonismo muito absoluto do Marcelinho ali, não, de forma alguma. Nesse quadrangular, o Corinthians vence, acho que o Palmeiras, de forma cachapante, Mirandinha, jogou muita bola, então foi bem diluído a coisa, né? O Túlio tinha vindo ali, uma grande promoção, então não houve um protagonismo ali do Marcelinho. No Paulista de 99, ele foi protagonista, ele foi um dos protagonistas, mas ali já era um time extremamente sólido, né? A gente precisa lembrar, inclusive, que a grande imagem é a do Edilson fazendo embaixadinha. O Marcelinho faz um dos gols, o Edilson faz outro, no primeiro jogo contra os reservas do Palmeiras. Então, ali dá para dizer que o Marcelinho foi muito importante, mas eu não o colocaria também como um protagonista absoluto. Porque, de novo, quando ele foi muito protagonista, o time era um pouco abaixo da média, né? E da mesma forma com o Cássio, né? Hoje, o Cássio é cada vez mais protagonista porque o time está abaixo do esperado, digamos assim, pelo Corinthians. No Brasileiro de 99, Marcelinho foi bola de ouro. Em 98, ele não vence a bola de ouro da Placar. Quem vence foi, acho que, o Edilson, né? E em 99, o Marcelinho ganha a bola de ouro do Placar, portanto, ele era o melhor jogador, mas foi um campeonato que tinha, né? Tanto em 98 quanto em 99, o mata-mata foi decidido em melhor de três, que para mim é o perfeito, né? O cenário perfeito, mas a gente entende que calendário é muito complicado. Então, somente em 98 e 99 teve melhor de três e o Corinthians ganhou os dois campeonatos. Mas tanto em 98 quanto em 99, na reta final, né, nas quartas, semi e final, o Marcelinho não foi o principal nome do Corinthians aí. Em 98, o Edilson, tanto nas quartas quanto na semi, foi o grande nome, e na final foi o Diney. O Corinthians empata o primeiro jogo 2-2, o segundo 1-1 e o terceiro vence por 2-0. O Diney foi protagonista em todos esses jogos. Ele deu assistência para 4 gols e marcou um outro. E não aquela assistência passe final, né? Inclusive ele armava jogadas, driblava, cruzava. Tanto é que a imagem mais icônica dessa final o último jogo, né? O segundo gol do Edilson, né? Ele faz o gol e o Diney se joga, e o pessoal vai todo em cima dele, como que dizendo, essa é tua, né? Então era um jogador reserva, mas que foi o protagonista da final, mais ou menos como na NBA, quando tem o MVP das finais, que é um jogador que não estava na campanha, não foi o determinante para o time chegar até lá, para aquele time ser dominante, mas nas finais ele consegue o protagonismo. E em 99, sem dúvidas, foi o Luizão o grande nome, né? Corinthians e Atlético Mineiro fizeram a final e também disputaram os artilheiros, o Guilherme e o Luizão. O Luizão termina com 21 gols, foi o maior número de gols de um jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Tevez quase iguala depois em 2005, mas terminou sendo o Luizão ali o principal, né? Nas finais contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo 3-2 para o Galo. O Luizão faz um dos gols e o outro acho que foi do Rincon. E no 2-0, no segundo jogo, os dois gols foram dele. Ele acaba sendo expulso, não joga a final termina em 0-0. Um jogo terrível, assim, em termos de pressão, né? Então, nesse momento aí, o Marcelinho não foi tão protagonista, né? E aí nós temos o Mundial de 2000, no qual ele também não foi o principal nome. O Luizão marca gols na primeira fase, o Dida pega pênalti do Anelka contra o Real Madrid, e o Edilson Capetinha arrebenta, né? Faz aquele gol antológico e, inclusive, ele é o bola de ouro da FIFA no Mundial de 2000. Sem contar que o Marcelinho perdeu um pênalti na disputa de pênaltis contra o Vasco na final. Dida pega do Gilberto e o Edmundo chuta para fora. Então, de uma certa forma, o Marcelinho ele acaba tendo um Mundial assim como o Cássio, mas, e aí lembrando dos títulos do Cássio, o Cássio foi extremamente protagonista no Mundial, né? Ganhou, inclusive, a bola de ouro. Então, nós podemos começar aí a disputa, né? Na Libertadores de 2012, o Cássio entra contra o Emelec, né? Nas oitavas, substituindo o Júlio César, que havia falhado contra a Ponte Preta no domingo anterior.
nas quartas de final do Campeonato Paulista, Corinthians eliminado. E há essa troca, uma troca que foi determinante para a história do Corinthians, podemos dizer, né? O Cássio assume 0-0 lá no Equador. O Cássio fez defesas enormes. E depois, na sequência contra o Vasco, o jogo da volta, aquela defesa antológica histórica do Diego Souza. E na final do Mundial, muitas defesas importantes, a principal aquela do Moses, né? Plasticamente belíssima também. Então, o Cássio foi protagonista e, inclusive, melhor jogador na maior conquista do Corinthians, nas duas mais importantes, ao lado do Paulista de 77. Se nós fôssemos definir qual é o maior título da história do Corinthians, ficaríamos em dúvida entre três: Paulista de 77, a Libertadores de 2012 e o Mundial de 2012, por tudo que os envolve. E na sequência, um pouquinho abaixo, uma prateleira um pouco abaixo, o Paulista do quarto centenário, o primeiro brasileiro de 1990 e o Mundial de 2000. Então, você tem que o Cássio é o principal nome em pelo menos uma dessas principais conquistas e nome importantíssimo numa segunda. Os outros todos, o Marcelinho não é o nome principal, né? O Edilson foi o maior nome do Mundial de 2000, por exemplo, Neto lá em 90. Em 77, coletivo, mas o Basílio é lembrado, e Paulista de 54 também, time coletivamente fortíssimo, mas talvez o principal nome naquela ocasião devêssemos considerar o Luizinho ou o Cláudio, né? Então, como o maior jogador da história do Corinthians, nós vamos precisar pesar várias coisas. Aqui eu estou falando apenas das conquistas. Então, se a pergunta for quem é o maior vencedor da história do Corinthians, o Cássio, né? O Cássio seguramente vai ter esse posto. É o maior goleiro e o mais vencedor da história do Corinthians. O maior jogador, a gente vai precisar pesar uma série de outros fatores. Mas ainda vou falar de ídolo. O Corinthians tem hoje, no Parque São Jorge, 11 bustos, né? Nós deveríamos ter outros tantos, e certamente o Cássio vai ser aí, provavelmente, o busto de número 12, em homenagem ao número que ele ostenta na camisa. Também o Basílio, segundo se conta, vai ser homenageado também. Já poderia ter sido, mas é um dos que está na lista, então provavelmente Basílio e Cássio, juntos, vão de ser homenageados aí pelo Corinthians. Mas quais são os jogadores que possuem bustos no Parque São Jorge? É a partir daqui que eu vou cortar para os grandes ídolos. Claro, Birubiru, Vampeta, o próprio Neto, né? São jogadores enormes na história, mas que tem um ou outro, vai faltar alguma coisa para ele estar nesse nível, né? Quais são os 11 jogadores que hoje têm o busto? O Neco, que foi o primeiro. O segundo foi na verdade, o trio, né? Luizinho, Cláudio e Baltazar, todos os três juntos. O Teleco, né, que cronologicamente é antes do trio de ferro ali, do Luizinho, Cláudio e Baltazar. O Teleco, estou a falar por ordem cronológica, tá? Independente de quando que as homenagens aconteceram, mas vou falar em ordem cronológica quem tem bustos. Neco, depois o Teleco, aí o trio de frente dos anos 50, Luizinho, Cláudio e Baltazar. O Zé Maria e o Vladimir, o Rivelino, o Sócrates, o Ronaldo Goleiro e o Marcelinho Carioca. São esses 11 jogadores que hoje possuem busto no Parque São Jorge. As homenagens foram acontecendo progressivamente, e a partir de um determinado período começou a acontecer até uma ou duas sequencialmente, né? Mas o Neco foi o primeiro deles. O Teleco, que é um jogador pouco lembrado, se você for analisar, se ele tem um busto, ele deveria ser muito mais lembrado, mas ele é pouco lembrado, mas é o cara que tem a melhor média de gols da história do Corinthians, mais de um por jogo. O Neco foi o primeiro grande jogador da história do Corinthians, né, nos anos 20, inclusive participando da seleção. Aí Rivelino, Sócrates, enfim, esses aí já são mais conhecidos, né? Zé Maria e Vladimir, os laterais. Esses são os grandes ídolos da história do Corinthians, aqueles que merecem entrar nessa discussão, e o Cássio a gente pode colocar como o 12, né? Então, esses 12 nomes, o Cássio vai disputar com eles. Claro, ele deve estar à frente aí, no sentido histórico, à frente do Zé Maria, por conta das suas conquistas. Ele deve estar à frente, de repente,
do Teleco e do Neco, eu já discordaria, né? Porque aí a gente está privilegiando a memória mais recente, né? Eu acho que temos que respeitar eras, e esses bustos estão respeitando as eras. Você tem o busto para aquele que é o maior do período X do Corinthians, né? Rivelino, por exemplo, ele jogou no Corinthians de 65 a 74, ele não conquistou nenhum título oficial, né? Ele perseguiu o Campeonato Paulista e acabou saindo pela porta dos fundos, né? Infelizmente, em 74. Então, até por isso, muitos questionam a sua idolatria, mas ele é talvez não, ele certamente é o melhor jogador da história do Corinthians quando você fala de período em que ele atuou, período da sua carreira, né? E período de Corinthians. Eu posso dizer que os melhores jogadores da história do Corinthians são o Ronaldo Fenômeno e o Garrincha, né? Mas no caso do Garrincha, você tem ele 13 partidas já no caso completo da carreira, e o Ronaldo foi muito bem, né? Média de 0,5 gol por jogo, 2 títulos importantes. É um personagem fundamental para a reconstrução do Corinthians, mas certamente ele não é o grande Ronaldo, né? Não é aquele Ronaldo dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Então, analisando o período em que jogou no Corinthians e quanto que jogou no Corinthians, o melhor jogador da história do Corinthians certamente é o Rivelino. Não à toa, de todos os corintianos que fizeram parte da Copa do Mundo, né, na seleção, ele é o único que era o grande craque, né, de uma seleção. Foi ele na Copa de 74. Já em 70 havia sido partícipe, mas ali você tinha o Gerson, o Jairzinho e o Pelé, que estavam seguramente acima dele, mas precisou colocar o Rivelino, né? Então, o melhor jogador da história do Corinthians, para mim, me parece indiscutível que tenha sido o Rivelino, né? No entanto, nós tivemos craques antes e depois que são de nível elevadíssimo, né? Esse pessoal, poxa, um trio ser colocado num busto junto, né? Nos anos 90, Luizinho e Cláudio Baltazar representam demais. Porque o Luizinho, ele é o personagem, além de tudo, ele é um ícone, né? Aquela história de que ele sentou na bola, ele por ser baixinho, ele era um tipo de um Garrincha, mais ou menos assim. O Cláudio é o maior artilheiro da história do Corinthians e o jogador que mais deu assistências em todos os tempos. Ele tem participação superior a um gol por jogo em mais de 500 jogos disputados, né? Ele marcou 306 gols e deu 191 assistências. É um número absurdo. Marcelinho Assabeira é o segundo maior número de assistências e o quinto maior em número de gols, né? Rivelino faz ali top 10 em jogos e gols. Então a gente precisa analisar vários números e contextos para chegar nessa decisão, assim, o principal nome, o maior, mais vencedor, o maior jogador da história. Você tem que levar muitas coisas em consideração. Claro que os títulos vão pesar contra o Rivelino, mas, de novo, tecnicamente, e por ter sido cria do Parque São Jorge, né? O apelido dele era Reizinho do Parque. Então, todos esses grandes nomes, a maioria deles veio de outros clubes. Marcelinho veio do Flamengo, Cássio veio lá da Holanda, né? Veio lá no Grêmio. Entre outros tantos jogadores aí, claro que alguns vieram da base, mas desses principais, o Sócrates vem do Botafogo de Ribeirão Preto. O Sócrates provavelmente, certamente, acredito eu, é o mais icônico jogador da história do Corinthians, né? Que representou mais, inclusive, que teve uma carreira respeitável lá fora, muito por conta da seleção, por conta do seu envolvimento político, mas também jogou fora, né? Jogou na Fiorentina. Então, ele é certamente o mais icônico jogador da história do Corinthians, democracia corintiana, mas em termos de títulos também são poucos, são 3 campeonatos paulistas, além de alguns torneios amistosos, né? Mas 3 campeonatos oficiais, claro que num período que o Campeonato Paulista era fortíssimo, importantíssimo. E o grande nome do Corinthians na seleção de 82, embora ele rivalizasse ali, né, com o Zico e o Falcão, esse principal protagonismo, né? Mas jogou ainda em 86, já não mais como corintiano. Mas, enfim, é o mais icônico jogador de todos os tempos do Corinthians. Então, a gente precisa trabalhar com esses nomes aí. Rivelino, maior nome tecnicamente, Sócrates como ícone, Cássio vencedor, Marcelinho hibridizando tudo isso, né? Acho que acabam ficando os 4 principais nomes para a gente discutir. Muito embora, repito, até os anos 50, o que o Corinthians representou, né? Neco,
depois Teleco e o trio de frente, não podem jamais ser esquecidos, preteridos ou minimamente citados, né? Porque eu não vejo na imprensa nenhuma menção a esses caras. E quando eles falam do Cássio na história do Corinthians, é a partir do Rivelino para frente. Eles não têm nenhum cuidado. Alguns até colocam o Neto, né? Que tem aquela falácia de que ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 90 sozinho. Eu cheguei a fazer uma resposta naqueles vídeos de perguntas curtas, né? Mentira, o Neto não ganhou o Brasileiro de 90 sozinho, coisíssima nenhuma, né? Ele foi muito importante, muito decisivo na reta final em jogos específicos. Mas, se ele não tem busto, tem alguma razão de ser, né? O Tevez foi importante, teve vários jogadores icônicos, o Edilson, como eu mencionei, se você for analisar o protagonismo dele em um período curto, ele deveria estar nessa lista aí, mas não está. Emerson Sheik, mesma coisa, Paulo Guerreiro e quantos outros, né? Então, a gente precisa levar em consideração uma série de fatores e pesar e analisar. Na minha opinião, o Cássio não pode ser colocado à frente nem de Rivelino, nem de Sócrates, nem de Marcelinho. Também não diria que ele deve ficar à frente do trio lá dos anos 50. E do Neco também não, né? Teleco e alguns outros são muito fortes tecnicamente, ou outros com uma identidade tão grande, como é o caso do Vladimir, como é o caso do Zé Maria, né? Que é aquela camisa de sangue. Então, são icônicos, mas não são protagonistas, né? Então, pensando em protagonismo, longevidade, identidade com o Corinthians e também tecnicamente, eu ainda diria que o Sócrates é o maior jogador da história do Corinthians, o Rivelino o melhor e o Cássio o mais vencedor. Eu entendo que é uma boa distinção de nós fazermos assim. Marcelinho, top 2, top 3 em todos esses aí. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.